Então vamos voltar à crise de década de 80. Eu falei para vocês que com as altas taxas de juros, o FMI entrou nos países. A primeira carta do FMI assinada com o Brasil é de 1983. Nós ainda estávamos na ditadura militar, que só acabou em 1985. Um estudo feito por um neurocirurgião grego mostrou que, até agora, em todos os países que receberam ajuda financeira do FMI, registrou uma queda dramática no tempo médio de vida das pessoas, o que normalmente designava-se como esperança média de vida. Há países onde, depois da chegada do FMI, a esperança média de vida caiu 5 a 10 anos. Como eu também já citei para vocês, o milagre econômico foi então financiado com essa onda de empréstimos da década de 70. Agora, sobre o golpe militar de 64, já que nós estamos na nossa cronologia, nós estamos exatamente nessa época, né? O golpe militar, que aconteceu em 1964 no Brasil, que também teve articulação imperialista, pois o Brasil, na época com o presidente Jango, estava se alinhando com países que desagradavam os Estados Unidos. O alinhamento que Jango estava tendo com a União Soviética e com a China desagradava os planos dos Estados Unidos, os planos do Fed. Many Americans and some Brazilians believe that the United States government played a part in overthrowing the Goulart government. Is it possible for the United States to be completely uninvolved in such a situation? A revolução aqui não foi 99%, foi 100% brasileira. As you well know, we had nothing to do with the planning of this thing. O embaixador norte-americano no Brasil era o embaixador Lincoln Gordon, um homem que se tornou um personagem da história política brasileira. For many years we have had Ambassador Gordon's cable to Washington saying, we think that it's important that you send a submarine that has a bunch of arms on it. Ele faz algumas demandas até muito estranhas. But recently we've gotten the response from the White House, which was, why does the Brazilian military, which has a lot of arms, need U.S. arms on a submarine? Well, he was more CIA than CIA. It was not hard for us to sense that something explosive was in the air. Então era um clima de tensão. A gente não sabia bem a que ponto Jango queria chegar. When Cuba erupted into communism, we asked ourselves why. Why did it happen? Could we have prevented it? It is time for foresight, because Brazil is growling and rumbling with potential explosion. O que eles queriam? Seguir o regime soviético? We are generally fairly well informed. There's no doubt that there were covert CIA propaganda operations in Brazil, that attachés in the U.S. Embassy were in truth undercover CIA agents. Os Estados Unidos não admitiriam uma outra Cuba, I think we ought to take every step that we can. mesmo que tivesse de perpetrar quaisquer violências. Be prepared to do everything that we need to do. What Johnson basically says in his audio tape is, I'd get right on top of it and stick my neck out a little. if we have to stick our necks out, if we do get accused of intervention, it's worth it because we've got to get rid of this guy. The revolution really was something which averted a disaster. Eu entrei em 64 porque eu me convencia, fui convencido que eu estava defendendo uma democracia. The deep desire of the Army is to get back to normal representative constitutional democracy in Brazil. The declassified CIA and State Department records refer to the 1964 coup as the Democratic Revolution. A revolução, ela nasceu, era para fazer uma arrumação de casa. But of course the military came in 1964 and stayed till 1985. Ninguém passa 20 anos para arrumar uma casa. One of the longest military dictatorships in the history of Latin America.
O golpe de 64, assim como outros golpes na América Latina, foi ingerência vinda de fora. E a gente sabe de quem? Dos Estados Unidos. As ditaduras na América Latina se estabeleceram no período em que a ordem internacional sofria pelos enfraquecimentos da Guerra Fria. Na época, os Estados Unidos desenvolveram uma série de mecanismos de combate ao expansionismo comunista. Já nos anos 1950, fora estabelecido pelas autoridades do país a doutrina de segurança nacional, cujas diretrizes procuravam combater o perigo vermelho, dentro e fora do território norte-americano. Nesse contexto, e notadamente a partir da Revolução Cubana e da ascensão do governo comunista de Fidel Castro, os Estados Unidos viriam a intensificar a vigilância sobre a América Latina. Tal preocupação originou, por exemplo, a Aliança para o Progresso, programa instituído por Washington conjuntamente a diversas lideranças latino-americanas. No entanto, a despeito de tais esforços, grupos de esquerda e simpatizantes da causa comunista floresceram em diversas nações do continente. Frente a isso, e não raramente com auxílio estadunidense, forças conservadoras se mobilizaram nessas regiões. Através de golpes de estados sucessivos, a América Latina assistiu, nos anos 60 e 70, à ascensão de inúmeras ditaduras militares. A prova que nós temos de que o nosso golpe militar foi uma ingerência dos Estados Unidos foi a comprovação da Operação Brother Sun. A Operação Brother Sun foi desencadeada pelo governo dos Estados Unidos sob a ordem de apoiar o golpe de 1964, caso houvesse algum imprevisto ou reação por parte dos militares que apoiavam João Goulart, Jango, consistindo de toda a força militar da Frota do Caribe, liderada por um porta-aviões da classe Florestal da Marinha dos Estados Unidos e outro de menor porte, além de todos os navios de guerra de apoio requerido a uma invasão rápida do Brasil pelas Forças Armadas norte-americanas. E talvez esse seja um dos grandes motivos do Jango não ter resistido. Assistam o documentário O Dia que Durou 21 Anos. Esse documentário ele é perfeito. Lá ele fala dessa ingerência total e plena dos Estados Unidos que causou o golpe militar no Brasil. Lá eles citam Lincoln Gordon, que na época era embaixador dos Estados Unidos no Brasil e que passava todas as informações que aconteciam aqui no país. Hello? This is George Ball. Yes, George. We had a meeting this morning with Max Taylor, and we decided on the basis of the information that had come in this morning, go ahead and start a naval task force out, but with no commitment. Isso não é teoria da conspiração, gente. Isso é factual. O grande responsável do nosso golpe militar foi, sim, os Estados Unidos. Agora, por quê? Pensem bem. Se não tivesse havido golpe militar no Brasil, se João Goulart tivesse continuado com a sua política, João Goulart, ele não tinha uma política de ruptura com os Estados Unidos, muito pelo contrário. Ele foi visitar os Estados Unidos, ele foi... Ele esteve com Kennedy na época, não havia nenhum rompimento. O que havia era um alinhamento também com os russos e com os chineses. É mais ou menos o que acontece com a gente agora. O atual governo, ele não rompeu com os Estados Unidos, mas nós temos um alinhamento também com os russos e com os chineses, através do bloco BRICS. Então era mais ou menos isso. João Goulart ele queria ter essa independência.
e ele também queria tirar um pouco dos privilégios das multinacionais no país, enfim. A necessidade que nós sentimos de colocar em pauta a desapropriação das companhias dentro de fórmulas de entendimento foi exatamente pelas dificuldades que elas estavam criando no momento no meu país. Poderemos estimular o investimento de capital estrangeiro se dermos a esse mesmo capital uma compensação justa. Quando eu falo justa, é exatamente para expressar o pensamento do país de justiça. Ela não pode obter também lucros excessivos, lucros que a enriqueçam muito depressa em detrimento do interesse nacional ou à custa do empobrecimento do país. Por isso desejamos encontrar um termo justo em que elas tenham uma remuneração justa, razoável pelo seu capital, que possam obter lucros, mas que, se dedicando a atividades de interesse nacional, esses lucros possam também trazer benefícios ao país. Agora vocês imaginam se João Goulart tivesse continuado no governo. Você acha que ele iria aceitar os empréstimos oferecidos da década de 70? Você acha que o Brasil entraria numa crise da dívida como entrou na década de 80? Você acha que o FMI entraria no país em 83 e impondo as suas regras e nos amarrando? Então, quer dizer, o golpe militar foi justamente para promover e dar continuidade aos planos imperialistas dos Estados Unidos, que já estavam ali em curso. Nada aconteceu com naturalidade, tudo foi realmente uma jogada no tabuleiro geopolítico.